A paz do Senhor, povo de Deus. Nesta oportunidade, quero aqui dar continuidade à série que iniciei acerca de todos os livros da Bíblia. É nesta série que estou comprometido a caminhar contigo, meu amigo, minha amiga, que aí está me ouvindo, que aí está assistindo, que aí às vezes até mesmo pode escrever e aprender juntamente comigo. Eu quero falar a respeito do livro de Isaías. Desta feita, iniciaremos um novo propósito, isto é, uma nova seção literária da Bíblia, que chamamos de Profetas Maiores, compostos por Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. E nessa sessão literária é preciso dizer que nós não chamamos de profetas maiores porque eles eram maiores do que os profetas menores. Não. Não é por causa disto. É por causa que duas ideias principais sustentam essa característica. A primeira é que o volume dos textos são maiores do que o volume dos textos que há nos profetas menores. É o tamanho do livro, na verdade, o tamanho do pergaminho, e também o tempo em que os profetas atuaram. Daniel atuou cerca de 70 anos como profeta. Por exemplo, Isaías atuou 40 anos como profeta. E isso faz a diferença. É por causa disto que chamamos de profetas maiores. Vem comigo. Isaías está diante de um cenário de desafios e de dificuldades, pois Salomão havia morrido, Roboão havia tomado o reinado. Após uma conversa com Jeroboão, ele deixou o conselho daqueles que eram sábios, daqueles que eram anciãos, e foi ouvir o conselho dos mais jovens. Por causa disto, ele se prejudicou. Dividiu o reino em reino do norte e em reino do sul. Aí começa a monarquia dividida. A monarquia era unida com Saul, a monarquia era unida com Davi, a monarquia era unida com Salomão, mas depois de Salomão, a monarquia começou a se desunir. O principal líder de Judá era Roboão. O principal líder lá do norte era Jeroboão. Israel começou a ficar com uma apostasia, com uma frieza espiritual e começou a viver um declínio moral e um declínio religioso. É por causa disto que eles se comprometeram com a maldição de Deus. O reino do sul foi atacado pela Babilônia, ao passo que também o reino do norte foi atacado pela Assíria. E Deus levanta Isaías justamente nesse tempo. No capítulo de número 6 é dito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Foi no ano que morreu o rei Uzias que ele foi chamado. Ele foi chamado por Deus. E de primeira mão ele começou a apresentar resistência. Ele apresentou uma resistência ao ponto de dizer para Deus: como assim eu, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios? Pois o cenário ao seu redor era de apostasia, era de declínio. Altares sendo erguidos para outros deuses, a política declinando, tudo indo por água abaixo. Mas aí Deus envia um anjo que pega uma tenaz, coloca no fogo e põe na sua boca. Começa a purificar a sua boca a partir dali. Ele é purificado. Ele reconhece que é um pecador. Ele reconhece que é necessitado. E aí, Deus o proporciona
a oportunidade de enfrentar esse desafio, de profetizar para o clero, de profetizar para o povo. Isaías é um profeta que é altamente reconhecido por ser sobrinho do rei Uzias. Ele atuava no ambiente religioso, como também atuava no ambiente político, tendo acesso ao palácio, sendo uma pessoa que saía do palácio e ia direto para a cidade anunciar que a condenação de Deus estava vindo contra aquele povo, pois aquele povo vivia uma vida de desobediência. Não tem como ter a bênção de Deus se vivemos uma vida de desobediência. Mas isso é uma outra conversa, dá uma outra pregação. Vem comigo. Isaías está diante desse cenário e é dito em Isaías capítulo de número 6. O próprio escreveu: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Foi no ano que morreu o rei Uzias que ele foi chamado, que ele foi comissionado e ele foi diretamente exercer o seu ministério. Sendo do clero, sendo da aristocracia judaica, ele começa a exercer o seu ministério. Isaías foi o profeta mais reconhecido do teu tempo e até hoje o profeta mais reconhecido pelos judeus. Ele escreveu o livro mais poderoso do Antigo Testamento quando o assunto é cristologia. Ele fala de Cristo como nenhum profeta falou. Ele fala do nascimento de Cristo. Ele fala do desenvolvimento da vida de Cristo. Ele fala dos resultados que Cristo iria proporcionar. Ele fala da morte de Cristo. Ele fala da crucificação de Cristo. Ele fala da segunda vinda de Cristo. Ele fala de Cristo como nenhum outro profeta. E ele é apelidado de quinto evangelista, de profeta evangelista. Ele é um profeta que fez a diferença para o teu tempo. Atuou durante 40 anos. A sua esposa era profetisa e ele teve 2 filhos. Isaías atendeu o seu chamado, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, falou de Cristo, e ler o livro de Isaías é mergulhar em riquezas e preciosidades, pois Isaías é reconhecido como a mini-bíblia. É isso mesmo, a mini-bíblia. Vou até tomar uma água para poder dar uma continuidade, porque é muito impactante falar sobre isso. São 66 capítulos. Assim como a Bíblia tem 66 livros. São 39 capítulos direcionados para os judeus. E também 27 capítulos direcionados para outras nações. Assim como a partir do Novo Testamento, nós temos 27 livros que alcançam outras nações, ou seja, que alcançam os gentios. É por causa disto que é considerado uma mini-bíblia, pois ao passo que desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 39 é apresentado juízos de Deus para Judá, do capítulo de número 40 até o 66 é apresentado a restauração para Judá. Assim como do capítulo de número 1, também do primeiro livro de Gênesis até o livro de Malaquias é apresentado juízos de Deus para a humanidade. Como do livro de Mateus até o livro de Apocalipse, a restauração de Deus para a humanidade. Isaías revela a natureza de Deus. Por exemplo, no capítulo de número 6, ele apresenta Deus como santo. No capítulo de número 14, ele apresenta Deus como o eterno, descrevendo como foi a queda de Lúcifer. No capítulo
de número 40, ele apresenta Deus como soberano, indicando que Deus está assentado sobre o globo da terra. No capítulo de número 55, e versículos de número 7 e 8, ele apresenta Deus como sábio. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos, e os caminhos de Deus são mais altos do que os meus caminhos. No capítulo de número 41 e 10, ele apresenta Deus como ajuda, revelando a natureza de Deus. Não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. No capítulo de número 49, dos versículos de número 15 a 16, ele apresenta Deus como cuidado, dizendo: por acaso pode uma mãe se esquecer de um filho? Ainda que essa mãe se esqueça desse filho, eu, o Senhor, não se esqueço. Ele apresenta Deus como justo, ele apresenta Deus como fiel, ele apresenta Deus como renovo. Ele apresenta a natureza de Deus, tanto como fala do nascimento de Jesus, dizendo que eis que a Virgem conceberá. E o seu nome, como também o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é a luz que se apresenta nas trevas. No capítulo de número 61, ele apresenta o que Jesus também disse. Vem para a Bíblia, vem para a Bíblia, vem para a Bíblia, vem para a Bíblia. Em Lucas, dizendo assim: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Que bom é falar da Bíblia Sagrada, que bom é poder dizer a respeito da cristologia que Isaías apresenta no seu próprio livro que escreveu. Também bom se pontuar que Isaías escreveu um outro livro, segundo Crônicas relata isso, e ele também apresenta com exatidão a morte de Jesus, tanto como a sua crucificação, para ser mais preciso. Ele diz exatamente como seria a morte de Cristo, com exatidão. Ora, quem creu em nossa pregação, Isaías 53, e a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas de fato ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, o castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com um rico na sua morte. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor.
E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as mais obras dos seres humanos. Por este motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões. Porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é Jesus. Jesus apresentado em Isaías. Infelizmente, Isaías foi morto, cerrado ao meio no final da sua vida, conforme a tradição judaica, pelo rei Manassés, que era um rei terrível, um bruxo, um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, alguém que foi ímpio. Mas Isaías estava apontando para alguém maior. E este era Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E este crucificado. Há mais de 700 anos atrás de Jesus nascer, Isaías já estava predizendo sobre o seu nascimento, sobre os resultados e sobre a sua crucificação, tanto como o seu resultado de glorificação, que está à direita do Pai. Versículo de número 12. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Intercedeu e continua intercedendo. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Nós vemos Jesus em todos os livros da Bíblia, e principalmente no livro de Isaías. Eu encerro dizendo: Deus é o Criador da Bíblia, Jesus é o tema central, e o Espírito Santo é o nosso intérprete. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. No nome de Jesus. Até amanhã.